A paz do Senhor, queridos irmãos, Deus seja louvado, engrandecido por mais essa oportunidade, mais esse privilégio que Deus concede de poder comentar aqui com os irmãos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. Hoje, irmãos, hoje é a lição de número 2, a lição que tem por título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Uma lição muito interessante e muito cheia de informações, e eu convido você a ficar aí até o final e prestar bem atenção a essa aula, que com certeza vai acrescentar muito à sua fé. Vamos extrair daqui várias lições interessantes. Irmãos, a lição bíblica para essa leitura está no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 12, dos versículos 1 a 10. Depois vamos ler os versículos 13, 14 e do 26 ao 29. Diz assim, 1 Reis 12, versículo 1. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até ao terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Versículo 13. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. Ele falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Meus queridos irmãos, nessa lição muito interessante, nós vamos estudar um pouco sobre a monarquia de Israel e as causas da divisão da monarquia. Os 2 personagens principais a serem analisados serão os reis Jeroboão e Roboão, que protagonizaram a divisão do reino. Quero mostrar para os irmãos os erros que eles cometeram. E, por fim,
extrair lições que nos previna de nós cometermos algum dia as mesmas falhas. Então, para começar aqui, o primeiro ponto, vamos ver um pouco sobre a monarquia e o reino dividido. O que aconteceu? Após 120 anos de monarquia, irmãos, uma grande divisão política e religiosa que ocorreu durante o reinado de Roboão separou a nação de Israel em dois reinos, o reino do sul, né, e o reino do norte. O reino do sul composto de 2 tribos e o reino do norte composto de 10 tribos. Os reis de Judá, que era o reino do sul, eles eram descendentes de Davi, mas os reis de Israel, ou seja, do reino do norte, eles vieram de várias famílias e de tribos diferentes, né? Então, vou falar essa observação aí. O reino do sul, o reino de Judá, e o reino do norte, o reino de Israel. Perceba algumas considerações. Primeiro, a dinastia do reino do norte, né? O reino de Israel. O reino de Israel, irmãos, ele teve 19 reis ao longo de 20 anos de reinado, ou 20 anos de dinastia, tá certo? Então, uma série de reis ou soberanos de uma mesma família que se sucedem no trono, né? Que é chamada de dinastia. Então, foram 19 reis ao longo de 200 anos de dinastia, ou uma série de reis ou soberanos de uma mesma família. Então, tendo o cativeiro assírio marcado o fim, né? Então, essa dinastia aí de 200 anos chegou ao fim quando os assírios levou o reino do norte, né? Ou o reino de Israel, cativo. Então, os 19 reis foram Jeroboão I, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca e Oséias, tá certo? Então, o primeiro Reis, capítulo 12, versículo 20, ele resume bem, assim, o que marcou esse período de dinastia do Reino do Norte. O marco do Reino do Norte fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, o Reino do Norte foi um reino que se afastou de Deus. Então, por mais que os profetas, a gente tem que por mais que os profetas exortassem o povo a voltar aos mandamentos de Deus, a liderança permanecia no erro, porque ele era conveniente permanecer no erro. Então, o Reino do Norte deixou de existir quando a Síria, né, derrubou a monarquia israelita e levou todas as tribos do Reino do Norte em cativeiro. Em relação ao Reino do Sul, ou Reino de Judá, o Reino de Judá tinha por capital Jerusalém, né, e foi exercido por 19 descendentes de Davi, né, 19 descendentes do rei Davi. Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. E uma mulher, né, irmão, que foi Atalia, que quando soube da morte do seu filho Acasias, matou todos os seus netos, né, menos um que escapou, né, e foi salvo pela sua tia, e tomou o trono de maneira ligeira. Depois de 7 anos, ela foi deposta e foi assassinada, conforme a gente pode ler lá em 2 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 20. Então, um dos momentos áureos do reino de Judá foi a grande reforma promovida pelo rei Ezequias, né, na qual o culto e o sacrifício a Deus foram restaurados. Infelizmente, né, apesar das profecias de advertência ao povo, a fim de que abandonasse a idolatria e se voltasse para Deus, Israel continuou vivendo de maneira leviana, né? Posteriormente, o reino de Judá também foi dominado e se acabou.
Então, algumas informações sobre o rei Jeroboão. O que é que nós temos sobre Jeroboão? Primeiro, o seu nome na língua hebraica significa o povo tornou-se numeroso. Né? Jeroboão I, filho de Nebate, o Efrateu. Né? Jeroboão, irmãos, era servo de Salomão e foi colocado sobre todo o trabalho forçoso, conforme a gente lê lá no primeiro livro dos reis. Profeta Aías, ele rasgou a capa nova de Jeroboão em 12 pedaços, ele devolveu 10, profetizando que Deus rasgaria o reino de Salomão, dando-lhe 10 das tribos, e ele era o primeiro rei sobre o reino do norte, no caso, sobre Israel, sobre o reino de Israel. O rei Jeroboão, o que é que ele fez? Ele colocou um bezerro de ouro em Dan, outro em Betel. Né? Então, devido aos seus pecados, o profeta Aías profetizou contra Jeroboão. Houve uma guerra contínua entre Jeroboão e Roboão, rei de Judá, né? Ou seja, entre o reino do norte e o reino do sul, e Jeroboão reinou por 22 anos, e foi sucedido depois pelo seu filho Nadab, tá certo? Agora eu quero destacar aqui com os irmãos alguns pecados de Jeroboão, que convém que a gente fale. Primeiro, Jeroboão ele instituiu ídolos em Israel para manter o povo afastado de Jerusalém. Ele, com medo que o povo migrasse para o reino do sul, que as atenções voltassem para a capital do reino de Judá, então o que é que ele fez? Ele instituiu, né, ou ergueu, digamos assim, ídolos em Israel. Né? Isso a gente instaurou a idolatria. Então, Jeroboão do Reino do Norte, ele fundou um falso sistema religioso e levando o povo a adorar falsos deuses. O que é que ele fez? Ele colocou bezerros de ouro, né? Tendo por referência aquele modelo de bezerro que foi levantado por Arão no deserto. Nomeou sacerdotes, tá certo? Com um detalhe, nomeou sacerdotes que não eram dos filhos de Levi, né? E assim ele pôs o ministério, pôs no ministério homens que não tinham qualidades para estarem no ministério, tá isso? Certo? Que não tinham as qualidades segundo a lei de Deus, a lei que foi instituída pelo próprio Deus. E a instituição de um falso sistema religioso por Jeroboão, ele produziu 2 resultados. Primeiro deles, a maior parte do povo do Reino do Norte passou a adorar Baal, né, cujo culto incluía a prática imoral da prostituição religiosa. Era uma coisa terrível. E o segundo resultado é que a maior parte do reino de Israel, que permaneceu fiel a Deus e à sua lei, teve grandes perdas, tá certo? Teve perdas consideráveis. Segundo pecado de Jeroboão foi que ele foi justamente nomear sacerdotes que não pertenciam à tribo de Levi. Ora, irmãos, ninguém tem autoridade para mudar a lei de Deus, né? Então, Jeroboão nomeou sacerdotes que eram homens que não possuíam os requisitos exigidos por Deus, nos quais estão lá registrados no livro dos Números, no capítulo 3 e no capítulo 8, onde Deus proibiu a nomeação de sacerdotes que não fosse da tribo de Levi. O que aconteceu? A desobediência à lei, ela seria punida com pena de morte. Números 3 e 10 diz assim: mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Então, na nova aliança, o sacerdócio levítico já não existe mais, não é? Ainda assim, Deus, ele estabeleceu qualificações essenciais bem definidas aos que aspiram ao ministério, né? Por exemplo, aqueles que almejam ser pastores ou dirigentes de igrejas locais, ou mesmo obreiros auxiliares nas igrejas. A Bíblia Sagrada, ela institui requisitos, né, irmão, que devem ser observados para que tenhamos, digamos assim, sucesso naquilo que fazemos. Então, essas qualificações que a Bíblia Sagrada descreve,
espirituais e morais, elas foram muito bem registradas pelo apóstolo Paulo, por exemplo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 7, e também na carta a Tito, né, no capítulo 1, versículo de número 5 ao versículo de número 9. Terceira coisa, irmãos, é que o rei Jeroboão, ele confiou mais na sua inteligência do que nas promessas de Deus, né? O rei Jeroboão se destacou por ser um varão valente e apto para a liderança, né? E a sua aptidão e a sua valentia foi reconhecida, inclusive, pelo rei Salomão. No entanto, o rei Jeroboão, ele confiou mais nessas habilidades do que em Deus, e aí é onde está o problema. E isso fica bem evidente na seguinte situação: como manter a lealdade de um povo que constantemente ia à capital de Judá, né? Constantemente. Como manter a lealdade do povo do Reino do Norte, que constantemente migrava até Jerusalém, né? Até o Reino do Sul, até para adorar o Deus, para adorar Deus verdadeiro. Então, a solução de Jeroboão foi erguer o seu próprio centro de adoração. Você observa, confeccionou 2 bezerros de ouro e obrigou o povo a clamar esses bezerros de ouro como deuses de Israel. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta, irmãos, que a gente não pode se embaraçar, né? No nosso próprio entendimento. Antes, todos os nossos projetos devem ser confiados ao Senhor. Tá lá, nós temos ampla referência bíblica sobre isso. Salmo 53 e 56 e 3, Provérbios 16 e 3, né? Jeremias 17, do versículo 7 e o versículo de número 8. Irmãos, após falar um pouco sobre Jeroboão, a gente pode também analisar algumas informações sobre Roboão. O rei Roboão, que do hebraico significa ele faz o povo aumentar. Então, Roboão, que era Roboão, do Reino do Sul, né? E aí é fácil a gente aprender. Toda vez que você ouvir falar de um rei do Reino do Sul, você já traz à sua memória que ele era descendente do rei Davi. Né? O Reino do Norte, não. Tiveram várias descendências de povos, de tribos diferentes. Então, se Roboão era do Reino do Sul, ele era descendente de Davi. Então, ele era filho de Salomão e de Naamá, a Amonita. Né? Então, Roboão foi o último rei sobre as 12 tribos unidas e continuou a reinar sobre Judá após a divisão. Né? Ele continuou a reinar o Reino do Sul. Então, sua dura resposta ao povo resultou na separação das 10 tribos, tá certo? Das de Judá e Benjamim. E também Deus proibiu, acerca de Roboão, Deus proibiu que ele pelejasse contra as 10 tribos do norte, né? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão, né? Todos os seus dias. Então, Roboão também, acerca dele, levando em consideração esses fatos iniciais, a gente pode elencar alguns erros do seu reinado. Por exemplo, Roboão seguiu conselhos insensatos. E aí, irmãos, vocês vão guardando esses erros, porque eles vão servir de lição para a gente, tá certo? Seguiu conselhos insensatos. Então, o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, ela nos deixa claro que Roboão desprezou os conselhos dos anciãos. Está na leitura que a gente fez hoje. Desprezou os conselhos dos anciãos. Os anciãos que conviveram com o sábio Salomão, seu pai, né? E pediram que Roboão servisse ao povo. Eles disseram, 1 Reis 12:7 diz: se hoje fores servo deste povo e o servires, e responderes, lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Conselho dos anciãos para ele. Deveria ser seus servos. No lugar disso, o que é que o rei Roboão fez? Ele acatou as recomendações dos jovens que haviam crescido com ele e falou duras palavras ao povo. Né? 1 Reis 12, a partir do versículo 11, aliás, diz assim:
meu pai lhes tornou pesado o jugo, e eu tornarei ainda mais pesado. Ou seja, ele, no lugar de servir o povo, ele foi duro com o povo. Meu pai os castigou com simples chicote, eu vos castigarei com chicotes pontiagudos, né? Ou seja, ele fez exatamente o contrário do que os anciãos tinham lhe aconselhado. Inclusive aqui, irmão, eu vou abrir uma vírgula, né, um parêntese, que eu não tinha aberto até então, mas é um erro dos mais jovens, né? No lugar de dar ouvido aos mais antigos, sábios, que têm experiências de vida, levam em consideração as vaidades da própria juventude. No caso do rei Roboão, a consequência foi a divisão do reino. Então, por causa do mau conselho, a nação acabou dividida. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela nos manda ter cuidado com o conselho dos ímpios, né? Pois eles trazem prejuízos diversos. Isso aí está muito bem, inclusive a Bíblia chama de bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, ele é mais do que abençoado, que não foi o caso do rei Roboão nesse caso, nessa situação. Segundo, o rei Roboão casou-se, irmãos, com mulheres estrangeiras. Isso aqui é terrível, né? O rei Roboão, em desobediência a Deus, se casou com várias mulheres. Segundo Crônicas 11, 21, diz, ele tinha tomado 18 mulheres e 60, né, 60, aliás, concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Então, essa atitude, irmãos, ela é expressamente contrária ao que Deus determina na sua lei. Deuteronômio 17, 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Aqui cabe lembrar que o padrão bíblico de casamento é o mesmo, seja para o rei, seja para toda a humanidade. Irmãos, o casamento ele deve ser heterossexual e monogâmico, tá certo? Essas duas palavras aí, ou seja, o casamento tem que ser entre sexos opostos e ele é único, indissolúvel. O que passa disso é pecado, irmãos. Nem adianta discutir, biblicamente, isso é pecado, tá certo? O terceiro erro de Roboão, e um erro gravíssimo, tá certo? Um erro gravíssimo, infelizmente, comum nos dias atuais. Abandonou a lei de Deus. Então, logo após a divisão da nação em 2 reinos, Roboão teve o seu reinado confirmado e fortalecido. Foi nesse momento, então, que o rei abandonou a lei do Senhor e todo o povo, infelizmente, seguiu o seu mau exemplo. Sabe qual foi a consequência, irmãos, desse desvio? Deus permitiu que Sisaque, rei do Egito, subisse contra Judá. Então, todo ato de repulsa, né, à lei de Deus leva a consequências graves. Como aqui eu posso destacar a rejeição, tá certo? Conforme 1 Samuel 15, 23, e morte. Tenha cuidado, irmãos. Todo ato de desvio à lei de Deus leva a consequências graves. Vou repetir. Consequências como rejeição e a própria morte. Então, o contrário disso, a obediência à palavra de Deus produz bênçãos. E, além disso, os que obedecem a Deus têm o Espírito Santo e têm as suas orações respondidas. Né, irmãos? Então, mais vale a pena ser obediente a Deus. Agora, após saber rapidamente sobre a divisão do reino, sobre algumas características que levaram à divisão, alguns fatos e algumas características dos reis, a gente pode tirar lições da divisão do reino, né, entre Jeroboão e Roboão. Primeiro, existem, irmãos, inúmeras explicações sobre a divisão. Se você for estudar sobre a divisão do reino, todas essas explicações, elas vão convergir para o fato dela ter ocorrido sobre
como um castigo divino sobre a casa de Davi, não é? Ainda em consequência, a apostasia do rei Salomão, ou seja, ainda a consequência do rei Salomão ter negado a sua fé conscientemente. O fator do ciúme tribal tinha suas raízes na conquista, né? E desde essa época ele se manifestava de forma intermitente. Os pesados impostos podem ter representado uma justificada insatisfação. Todas essas causas, irmãos, porém, elas eram secundárias e elas se tornaram o meio através do qual o castigo divino se tornou realidade na verdade. Então, aqui eu posso extrair duas lições para compartilhar com os irmãos. Primeiro, a idolatria conduz à perdição. Nunca esqueça isso. Idolatria, irmãos, é um pecado terminantemente proibido pelo Senhor. O que é a idolatria? Vamos revisar. Tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus em nosso coração torna-se um ídolo, tá certo? E aquilo pode ser pessoas ou objetos. Então, tudo que nós colocamos em nosso coração pode ser chamado de ídolo. Deus não partilha sua adoração com ninguém. Nosso Deus, ele não compartilha sua adoração. A adoração tem que ser única e exclusivamente para ele. E se não houver arrependimento sincero e um desejo de voltar-se para Deus, o destino será vida separada do Senhor. Né, irmãos? Pois aos idólatras, ou seja, aqueles que adotam ídolos, está reservada a condenação eterna. Isso a gente pode ler lá em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos de número 9 e 10. Efésios 5:5 diz assim: porque bem sabeis isso, que nenhum idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Né, irmãos? A palavra é bem enfática, nenhum idólatra. A segunda lição é que o prejuízo, irmãos, causado pelos conselhos dos ímpios, temos que ter cuidado, pois nós vivemos épocas onde os ímpios estão cada vez mais, infelizmente, tendo influência sobre as casas que deveriam ser de Deus. Então, primeiro, nós devemos escolher de quem vamos tomar conselho, não é? Devemos escolher muito. O exemplo de Roboão, ele é muito pedagógico, não é? Então, assim, se nós buscarmos conselhos que queremos ouvir, já estamos num caminho perigoso. Já ontem, ensinando a igreja no culto e doutrina, eu disse para a igreja assim: irmãos, esteja preparado para ouvir a voz de Deus. Agora, esteja preparado para ouvir a voz de Deus. Eu perguntei ao povo: quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Aí todo mundo, amém. Eu disse, então, esteja preparado para ouvir de Deus, por exemplo, assim, fique calado. Não é? Ou seja, ouvir algo que nós não estávamos querendo ouvir. Né, irmãos? Ouvir conselho da parte de Deus, é ouvir o que realmente é bom para a nossa vida. E o que é bom nem sempre a gente quer ouvir. Né? Exemplo do menino que precisa comer verdura e ele não gosta de verdura, mas é o melhor para ele. Então, se buscarmos conselho que queremos ouvir, já estamos num caminho perigoso. Provérbio 12:15 diz: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Né, irmãos? O salmista, no Salmo 64, verso 2, ele ora a Deus para que o proteja de conselhos ruins dos mal-intencionados. Quando ele diz assim: esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Também, irmãos, há uma advertência contra os que tomam conselho de ímpios. No Salmo 1, verso 1, não é? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a advertência é que só vai ser bem-aventurado
justamente quem não toma conselho com os ímpios. Não é? Isso aqui são duas lições muito interessantes. A questão da idolatria e o prejuízo que é causado pelo conselho dos ímpios. Para concluir a lição, eu posso dizer para os irmãos que a divisão do reino de Israel nos deixou algumas lições. A idolatria é um pecado abominável a Deus, né, irmãos, com sérias consequências. E os pecados, aliás, e os conselhos dos ímpios trazem graves problemas quando são aceitos. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe e que todos possamos ter uma excelente lição nesse domingo, tá certo? Uma lição muito rica em fatos históricos e em ensinamentos para a nossa vida de fé. Estude um pouco a lição, se aprofunde um pouco mais, chegue na aula preparado, não para desafiar o professor, tumultuar a aula, mas para ajudar o professor. Né? Se você tiver dúvida, leve essa dúvida e compartilhe com a turma. Todos vão crescer juntos em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Se Jesus não voltar, que ele conceda a rica oportunidade de poder comentar a lição de número 3. Um forte abraço e uma excelente aula a todos.